Caro Renan, o 10 ele aparece quando a gente precisa, né? O Luciano decide, então, um gol que foi um chute com muita personalidade. Ele já tinha entrado bem, dado um passe importante também ali, né? Que foi desperdiçado depois pelo Rian Francisco, que a gente vai falar desse lance. Mas entra no jogo o Luciano, faz o 2-1 e o São Paulo classifica com bastante confiança para a próxima fase da Copa Libertadores. E enfim, queria que você falasse um pouco da partida. A gente vai falar depois da confiança, da sequência, das oitavas, projetar quem que a gente pode pegar, quais são os, enfim, prováveis adversários, mas queria que você falasse um pouco dessa vitória do São Paulo diante da equipe do Tajeres, Renan. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, pessoal do chat. E teve mais um outro lance do Luciano, da entrada da área, que ele dá uma chapada e passa muito perto. A gente sabe muito bem a qualidade do Luciano ali, naquele setor. Ele é muito decisivo. A gente sabe muito bem disso e, mais uma vez, ele decidiu para a gente. E decidiu num jogo que, mais uma vez, eu vi o São Paulo jogando muito mal. A minha opinião é que o São Paulo não jogou bem na noite de ontem e começa, na minha opinião, pela escalação. Quando eu vejo o treinador da seleção brasileira dando entrevista, falando que não tem um esquema de jogo definido, ele se adapta às características dos jogadores que ele tem, o treinador da seleção brasileira fala isso, eu não vejo como o do São Paulo não se adaptar à característica dos seus jogadores, não fazer com que eles mudem as suas características para jogar um esquema de jogo já pré-definido para ele e sem variação nenhuma. Ontem ele fez uma variação que estava acontecendo na direita, a dobradinha de laterais, que é possível ser feita. O Botafogo tem feito muito bem isso daí com o menino Telles e o Cuiabano, Felipe... O Telles, né? O lateral esquerdo Telles e o Alex Telles, desculpa, e o Cuiabano. O Palmeiras às vezes também faz. Mas você tem que entender se o jogador tem característica para isso. Ele tem a qualidade para executar isso num jogo dentro de casa, contra esse determinado adversário, pontualmente. Né? E é isso que eu não vejo. Se eu não tenho jogadores para fazer, para executar aquela estratégia de jogo, aquela estratégia tática, eu mudo a estratégia. Essa é a minha opinião. Isso que é variar, isso que é leitura de jogo antivisão, isso que é leitura de jogo olhando o que está acontecendo no jogo. Pô, tá dando certo o Enzo jogando numa segunda linha? A gente sabe da qualidade do Enzo, mas jogando ali na primeira, iniciando a jogada, às vezes chegando na linha de fundo fazendo cruzamento, não sendo responsável para fazer jogada de 1 para 1. Eu não consigo, mas na minha cabeça isso não entra. Então, parte desse princípio do que você esperar que aconteça alguma coisa diferente, jogando da mesma forma sempre, só mudando os jogadores, que não tem característica para fazer isso. Já falei, em algumas oportunidades fora de casa, eu consegui entender, né, nos jogos da Libertadores, e você estava lá em todos, Gabriel, e deu resultado, querendo ou não, deu resultado conforme a intenção dele para aquele modelo de jogo, mas para dentro de casa, desculpa, não dá. Pô, Renan, mas o que faz sem tanto jogador? Muda o esquema, mete um 3-4-3, um 3-5-2, coloca mais um jogador no meio de campo, povoa o meio de campo e tenta controlar o jogo no setor onde o jogo de fato é ganho. Né? São essas opiniões que eu tenho e de mais um jogo do São Paulo limitadíssimo, sem criatividade nenhuma, que a gente toma um gol por uma desatenção de bola parada, porque o gol foi de bola parada, foi um toque para o meio da área, para a entrada da área, do que é nítido que não se tem um trabalho adequado, porque uma bola parada ela pode ser movimentada antes de ser jogada na área. E quando há esse toque antes, qual que é o movimento do time? O time sai em linha, todo mundo? E o que aconteceu? Um saiu, o outro não, o Arboleda ficou e deu condição para o cara. Mais uma vez a gente sofre um gol por desatenção em bola parada. E eu venho aqui falando isso faz muito tempo e com resultados bons, né? Então eu vou ter direito, quando der merda e perder o jogo e for eliminado por um lance desse, eu vou ter o direito de chegar aqui e falar também. Eu estou falando faz tempo. Portanto, classificamos em primeiro na chave, muito bom. Vai ser segundo ou terceiro, acho que vai ficar em segundo no geral. É uma boa classificação
pensando na sequência para as próximas fases, mas assim, me preocupa a falta de variação quando não temos jogadores específicos para jogar nesse esquema que ele gosta. Eu me preocupo muito com isso. O time fica, na minha opinião, muito vulnerável e, ao mesmo tempo, sem criatividade, sem poder de finalização, sem poder de executar na fase ofensiva o que se espera de um time, principalmente São Paulo jogando em casa. Isso foi no último jogo do Campeonato Brasileiro e ontem também, na minha opinião. Eu queria te perguntar também a respeito disso, porque ontem essa dobra Enzo e Wendel é assim, praticamente você espremer ao máximo o seu elenco para jogar no seu esquema com assim peças que não fazem isso. A gente viu ontem o Wendel e o Enzo variando bastante. O Enzo não é esse cara do 1 contra 1, tem uma outra característica, já foi pela direita com o Cedric e com o Ferrarese. É caso de pensar no meio do ano em contratar mais jogadores para as alas, Ilcinho? Gabi, não. Ontem até no pré-jogo eu comentei ali que era o que tinha, era bom, a gente entendia porque era o que tinha para hoje. Mas o que o Renan falou da troca do esquema, eu super concordo, mas se tratando desde o Beldia, a gente não espera mais isso. A gente não espera mais uma adaptação. Esqueci de falar isso, né, Ilcinho? Esqueci de falar que eu não espero, é o que eu faria, vamos dizer exatamente. Assim. Então, tipo assim, por a gente falar tanto que a gente faria e tomar tanta porrada e ele fazer sempre a mesma coisa, eu meio que abandonei. E a live é nossa. Enfim. Agora fodeu. A live é nossa, a live é nossa. Ficaram com medo da gente. O layout deu ruim aqui. Então, levando em consideração que eu nem mais espero que ele faça o que eu faria, ele dobrar o lado esquerdo com as opções que ele tinha era o que tinha para ontem. Então, era o que a gente esperava. Até porque ano passado, a gente falava que o time ficava muito exposto. E ontem, sem treinar, o próprio Edu Afonso na transmissão fala que o time nem treinou, fez um vídeo. Ontem, sem treinar, ele escolhe pressionar com o mesmo esquema exposto de um ano inteiro de trabalho e ele faz essa escolha, cara, não tem o que eu achar, tem o que ele pensa. E se tratando dele é isso, pai. É o que tem para hoje. Não acho necessário contratar pontas, porque ele vai dobrar os alas. Eu acho que era válido ele contratar um lateral direito até, porque aí ele dobra o lateral dos dois lados. Era uma alternativa. Porque, cara, o Zuba é isso. Não tem mais. Eu desisti do que eu faria, do que seria melhor, pensando no time, vendo que tem ali uns volantes, a zagueirada boa, mano. Só vai com a dobra mesmo, e é o que tem. E o bicho tem sorte, hein? O bicho pode falar o que for. Toma cartão pra burro, faz uma pá de atrocidade, mas que dele tem sorte. Cara, se ele fizesse o simples bem feito, São Paulo papava as 2 Copas com essa sorte dele aí. Inclusive esse negócio do Bobadilha acabou tirando um pouco do foco da análise da partida, o que eu acho uma pena, porque a partida tem que ser avaliada e mais uma vez assim eu vejo aquilo que a gente já vem observando há um tempo. Quando vence, aparecem todos os que defendem até o talo o treinador. Quando perde, eles somem. E eu acho que há como você fazer um balanço, elogiar nas derrotas, criticar nas vitórias. Acho que tudo tem um equilíbrio aí que pode ser alcançado. E, cara, ontem um resultado muito importante para você brigar pela segunda colocação, né, geral. O São Paulo termina com uma campanha positiva essa fase de grupos, 4 vitórias, 2 empates, 3 vitórias fora de casa, né? E assim, eu acho importante a gente falar do quanto o São Paulo foi efetivo fora de casa, né? Que isso é um bom sinal para daqui para frente. Claro que agora o nível da competição sobe, né? Aumenta e vai exigir mais do São Paulo. Mas é o seguinte, eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida. O São Paulo conquistou um resultado, só uma coisa. Mas o São Paulo não foi bem. No segundo tempo, o Tadieres pressionou pra caramba. Pra caramba. São Paulo ficou vendido muitas horas. Errava muito passe. Muito mal. Muito mal. Eu acho que, no geral,
O São Paulo passou o primeiro tempo inteiro sem conseguir construir uma jogada pelo meio. Eu fiquei contando lá, eu falei, não é possível. Aí eu fiquei observando, falei, não, vai ter alguma jogada pelo meio. Não tinha. Aí bateu 35 minutos, caraca. Primeira finalização foi a finalização do gol. Ô, Chacon, sabe, em cima de você tá falando, uma coisa que me pega muito, sabe qual que é? Parece que o torcedor, ele não consegue diferenciar o nível de enfrentamento. Então a gente joga contra times que são tenebrosos e aí os caras falam assim, não, mas ganhou. E aí a gente joga contra times mais ou menos ajustados e a gente passa, aliás, a gente passa aperto contra os tenebrosos já. Contra os tenebrosos a gente não arruma nada. Contra os ajustados a gente fica no bobão gigante igual foi contra o Mirassol. Então, tipo assim, a gente traz a análise vendo o nível de enfrentamento, não, mas a gente tá invicto da Libertadores. O problema nosso é o brasileiro. Não, o problema nosso é o nível de enfrentamento. E aí é você se apoiar só nos números. E os números não vão entrar em campo. Se você não desempenhar, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla até virar um negócio, sabe, no subconsciente, a pessoa vai ficar dormindo e vem essa frase. Quanto melhor você desempenhar, mais chance você tem de ganhar. Isso daqui é uma coisa óbvia. Não quer dizer que você vai ganhar obrigatoriamente porque você jogou bem, porque vai ter aquele dia que tudo dá errado. Aí é o dia do azar. Mas parece que frequentemente existe o azar. Porque o São Paulo acaba dando esse tipo de margem, né? Então, por exemplo, e aí, por exemplo, cansado desse tipo de comentarista, se ganha, reclama. Então, vamos ficar no resultado. Quando ganhar, maravilha. Quando perder, uma merda. Sabe o que eu não lembro? Debate em 3 cores. Vamos analisar a partida. Ganhou, acabou. Ganhou, pessoal, até legal. a próxima. Valeu, até a próxima. Perdeu, uma merda. Tchau. Então, é igual a pergunta coletiva. Parabéns pelo resultado de hoje. Foi foda, foi fantástico. Mas que carrinho maravilhoso você deu na lateral. Aquela comemoração com o Luciano foi algo. Não, e é bacana porque eu não lembro do Marcos que mandou essa mensagem aqui na segunda, no debate sobre o jogo contra o Mirassol. Eu senti falta do Marcos. Caramba, meu. Poxa, quando perdeu ele acabou não vindo, mano. Mas hoje ele aparece. E tomara que ele apareça sempre. Que eu vou torcer para vencer sempre. Mas é ficar sempre no limite. O time do São Paulo tem um limite muito fácil de ser atingido.